Fala galera, saudações vascaínas, você está no canal O Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e eu tô aqui para deixar você muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza galera? Antes da gente começar esse vídeo, como sempre, eu peço para vocês deixarem o likezão aí que ajuda a gente bastante, né? Essa mãozinha que tá aqui, esse joinha que tá aqui, ele ajuda esse vídeo a chegar a mais vascaínos, então eu peço que você deixe aí o seu like, peço para você também nos ajudar aí compartilhando esse vídeo, comentando, quero saber da sua opinião sobre tudo que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Peço para você também, né, compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, enfim, para poder ajudar a gente aí a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Peço que você que está chegando pela primeira vez aqui, que você se inscreva no canal, né? O canal vem tendo uma crescente muito boa aí nos últimos dias. Chegamos a 4.100 inscritos, né? Muito bom mesmo, né? Então, graças a você que ajuda a gente aqui no canal a fazer esse trabalho aqui, trazendo notícias do nosso gigantesco, beleza? Vamos falar do Osório, vamos falar de Campeonato Carioca, tabela, enfim, tudo isso muito mais dentro desse vídeo aqui. Então, vamos embora aí as notícias, que é o que nos interessa, né? Rapaziada, vamos começar falando do Osório. O Osório falou da 777 Party, né? Vocês estão sabendo aí que a 777 surgiu das cinzas de novo aí, né? Querendo o Vasco de volta, só que não vai ser possível, né? Graças a Deus isso não vai ser possível, né? Ela apareceu aí 777/ECAP, né? Estão nessa briga aí na justiça, né? Eles entraram na justiça, mas acredito eu que não vai dar em nada, né? Até porque o Vasco tem essa liminar que ajudou a salvar aí o Vasco dessa patética empresa que fez essa cagada no Vasco aí. Mais responsável que eles é o senhor Jorge Salgado, Duque Estrada, Carlos Osório, toda essa rapaziada aí que teve à frente desse projeto, vamos dizer assim, desse projeto de ferrar o Vasco, né? Essa galera tá toda ali na frente, encabeçando a parada de esculhambar de vez o Vasco. E eles conseguiram, né? Sorte que o Pedrinho entrou antes com o pé na porta ali e tirou a gente da merda, né? Mas enfim, Osório deu uma entrevista para o site UOL falando que é o seguinte, que nada indicava que aquela empresa fosse sofrer um colapso econômico financeiro, como acabou sofrendo. Cara, vocês acreditam nisso mesmo? Sério? Sério que tem gente que acredita na palavra desses caras? Porque assim, os caras não tinha segurança financeira, não tinha comprovantes financeiros que colocariam eles na mão do Vasco, fizeram tudo às escuras, contrato não pode ver, esse contrato não pode ser mostrado não sei aonde, o fulano que leu esse contrato não pode ler aquele. Cara, foi tudo muito debaixo dos panos, debaixo das coisas ali, e as coisas aconteceram da maneira que a gente viu, né? Então a gente viu que as coisas muito ruim, né? E isso encadeou em uma série de problemas do Vasco, jogadores que compraram e não pagaram, luvas de atletas que não pagaram, contratos absurdos com o Vasco, né? Se você pagar, né, superfaturar em atletas que não renderam no último ano, que já eram de cara que já não ia render, né? Dentre outras coisas que levou o Vasco a esse colapso financeiro que o Vasco está passando, né? Assim, foi avisado antes, não foi brincadeira. Eurico Miranda já tinha cantado essa pedra muito antes de que eles queriam vender o Vasco, né? A gente viu agora que no Vasco, além de tudo que a gente já viu que a galera fala, que pra mim é tudo narrativa, né? Hoje, no Vasco, se tem um comando, se tem uma diretoria que acompanha junto a equipe, né? Antigamente tinha o senhor Eurico Miranda, querendo ou não, ele defendia muito o Vasco caiu na mão desses caras, esses caras venderam o Vasco, o Pedrinho tomou de volta, enfim, essa bagunça que a gente está vendo no Vasco aí, né? Desde muito tempo, as coisas acontecendo lá e a gente perdendo o nosso amor,
a nossa paixão aí de ver o Vasco jogar, né? Os caras tiveram a cara de pau de fazer contratos com os jogadores com cláusulas de que o Vasco, se o Vasco não caísse, eles recebiam 2 milhões de reais, 2 milhões de euros. Gente, pelo amor de Deus, é inadmissível os caras fazerem um contrato desse, né? Os caras não tinham ambição nenhuma em competir com nada, né? E isso passa muito pela mão do senhor Jorge Salgado, do senhor Carlos Osório, do senhor Duque Estrada, porque foi eles que venderam para essa empresa, né? Esses caras precisam sim colocar a cara e se explicar o que aconteceu. Eu não estou dizendo que eles foram culpados, mas eles precisam, culpados assim que eu digo, que eles ganharam alguma coisa. Não estou falando isso. Estou falando que eles foram culpados de vender para essa empresa e eles precisam sim prestar depoimentos para que a torcida vascaína conheça o que esses caras fizeram aí. Porque até agora nenhum contrato foi aberto, né? O contrato que foi aberto foi o que a gente já sabia. E o que a gente não sabe? Né? Um contrato foi aberto e o outro contrato que ninguém fala nada, né? E com isso a gente está aí, né? A ver na vida. E a gente está aí à espera do que pode acontecer nos próximos capítulos, né? Enquanto isso a gente está aí. Mas falta de aviso realmente não foi. Torcida vascaína, os sócios vascaína, a galera que estudou um pouco mais a fundo, a galera viu que não era viável passar para essa empresa. A gente viu que não era viável. O pessoal expôs isso, né? Lembro que Eduardo Cassiano na época bateu muito nessa tecla, falou muito e estava taxado como louco, né? Enfim, a gente já sabia que poderia dar nisso, né? Outra prova que já daria errado, aqui do lado, aqui em Minas, Cruzeiro foi lá e vetou a 777 lá. A galera vetou a 777 lá, né? Aqui no Brasil. Lá na Inglaterra, o Everton também vetou eles, não entraram na Premier League. Por que eles não entraram? Porque eles não tinham condições de arcar com aquilo que eles estavam prometendo, como foi no Vasco. Ou seja, avisado foi, se fez porque quis se fazer ou alguém ganhou algo com isso. Simples assim. Mas esperamos as cenas dos próximos capítulos, vamos ver como é que vai ser daqui para frente, vamos ver como é que vai ser em relação a esse processo, né? Acho muito difícil a 777 ganhar isso aí, acho muito difícil a 777 recuperar algo, para ser bem sincero para vocês, acho muito difícil, né? Mas vamos esperar para ver como é que vai ser as cenas do... Vamos falar agora de campo e bola, né? A gente tá, né, nessa confusão toda, mas vamos falar do que interessa. Jogador saindo do Vasco, Emerson Rodrigues, está a caminho da Bulgária, já rescindiu com o Vasco, já se despediu dos atletas, está a caminho do país búlgaro, né? Lá ele vai encontrar 2 ex-vascaínos, que são Eric Marcos e também o Juan Cruz. Os dois participam lá dessa equipe também. Então ele já sai daqui, né? O Inter Miami conseguiu emprestar ele para lá, então lá ele vai cumprir o seu contrato com o Inter Miami e agora também com o time búlgaro, beleza? Galera, o Vasco segue negociando aí com o Brian Rodrigues e também com o Wanderson, né? O Wanderson que tinha dado aí uma esfriada, que não saberia se ia vir pro Vasco mesmo ou não, até porque pediu muito alto, nunca ganhou nada e pediu alto, né? Assim, não tô tirando o cara, né? Mas eu acho que o futebol hoje está super faturado, é isso que eu quero dizer, né? Se ele achar que ele ganha isso, tudo beleza, mas o Vasco também não é obrigado a pagar, né? Aí ele procura outro clube para poder jogar. Porém, parece que teve uma conversa aí entre Vasco, Internacional e o atleta. O atleta topou aí conversar um pouco mais para saber se ele pode sair do Inter para jogar no Vasco ou não. O Inter entraria com a parte da grana, né, e reduziria um pouco a pedida salarial, né, para o Vasco, né, e isso facilitaria o negócio. Vamos esperar, é um bom jogador, gosto muito do atleta, né, mas pediu muito, muito, muito caro, né? Mas enfim, vamos esperar para ver os próximos passos dessa novela também. Brian Rodrigues, o Vasco sentou com o América do México ontem, teve outra rodada de negociação, né? Como trouxe o Lucas Pedrosa no seu canal, né? E ainda não sabemos de fato o que foi. O Vasco está tentando diminuir um pouco mais a pedida, né? Que foram de 8 milhões, né? O Vasco está tentando diminuir para 6. Pode colocar alguns jogadores aí, disponibilizar alguns jogadores para o América do México, para que a negociação saia, né? Vamos esperar. O Vasco já tentou o Brian Rodrigues em outras oportunidades, não conseguiu, está tentando dessa vez agora também, beleza? Vamos falar dos próximos 5 jogos do Vasco, galera.
O Vasco enfrenta nessa quinta-feira, às 9h30 da noite, lá na Arena da Amazônia, o Madureira, comando do Vasco, né? Depois o Vasco pega a Portuguesa, que houve de novo um câmbio aí, de novo, uma troca aí no horário do jogo. O jogo tinha passado, o jogo era às 21, passou para as 16 e agora passou de novo para as 21 horas de domingo, dia 26. Essa Ferj é uma bagunça, né? Ela não sabe o que ela quer da vida, mas ela colocou aí Vasco e Portuguesa às 21 horas em São Januário, né? Dia 26 no domingo, né? Dia 29 em São Januário, às 19 horas, o Vasco pega o Maricá em São Januário. O Maricá pediu aí a sua inversão de mando de campo. Depois o Vasco pega no sábado, dia 1º de fevereiro, o Vasco pega o Volta Redonda em casa às 4h30, né? E depois, encerrando essa sequência de 5 partidas, o Vasco pega o Fluminense, local ainda a definir. Não sabe se vai ser no Engenhão, se vai ser no Maracanã ou se vai ser em outro lugar do país. A gente ainda não sabe. O fato é que vai ser na quarta-feira, 9h30 da noite. A Ferj caga o produto dela. Ela literalmente caga. Ela faz de tudo para que o projeto dela que o produto que ela tem, o projeto que ela tem para o Campeonato Carioca não vingue, porque é cada cagada que esses caras fazem nesse negócio de horário aí, que é impressionante o que esses caras fazem, né? Mas enfim, vamos lá. O Vasco está de olho no atleta venezuelano Draven Maxim, do Valladolid, né? Saiu hoje lá na Espanha que o Vasco está de olho no atleta e está monitorando a situação do atleta. Não passa de sondagem, não sei, não tenho confirmação que o Vasco na verdade sondou o atleta, mas saiu essa notícia no El Gol Digital, né, no futebol do Real Valladolid, né, lá da Espanha, né? Esperamos para ver, também não conheço o atleta, vou procurar saber para poder trazer informações para você aqui. Para encerrar, galera, vamos falar do Madison. O Madison já está aí nessa transição de departamento médico para o campo, está fazendo a preparação física, porém a previsão para ele voltar para os gramados é em março, né? Ele só pode voltar em março, ele que passou uma cirurgia na canela, mas deve estar pronto aí em março para poder atuar pelo nosso gigantesco. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Ótima terça-feira a todos, que Deus nos abençoe. Tamo junto. Valeu!